Bom, nós queremos dar sequência à nossa série sobre o livro de Daniel. Nós já vimos aí algumas histórias e algumas situações bem desafiadoras e impactantes, né? Daniel e seus amigos, eles são o tempo todos confrontados a respeito da sua fé, a respeito do seu caráter, a respeito da sua postura. E agora nós vamos aqui ver algo que acontece, que Daniel está junto, mas que diz respeito um pouco mais ao rei, aquilo que Deus está fazendo e aquilo que Deus faz na vida de um homem. E eu queria perguntar para vocês, se você, em algum momento, já parou para pensar, qual será que é o limite de Deus? Se existe um limite para Deus, isso já é complicado falar, mas a gente, humanamente pensando, existe um limite no qual Deus vai de encontro à vida de uma pessoa, à vida de um filho seu, à vida de alguém? Será que tem um limite? Será que Deus, ele fala uma vez, não obedeceu, ele dá as costas? Qual o limite para Deus no resgate de alguém? Eu algumas vezes parei para pensar a esse respeito, principalmente por a maior parte do meu pouco tempo ministerial trabalhar com a juventude, né? E vira e mexe você encontra pessoas que Deus teve situações assim marcantes de dar aquele chacoalhão na vida da pessoa, de livrar às vezes de um acidente, livrar de algo. E eu lembro lá em São Paulo que boa parte do grupo de louvor da igreja, como às vezes na maioria das igrejas, é composta por jovens. E teve uma turma assim, e foi de turma mesmo, que fazia parte do Ministério de Louvor, que eram pessoas que estavam ministrando no culto de jovens na igreja. Eles começaram a se desviar mesmo dos caminhos do Senhor. E é claro que nesse momento o diabo gosta de dar muita corda, né? Então eles começaram a prosperar um pouco financeiramente e tal, no seu trabalho, e como um bom jovem às vezes quer se aventurar, o que eles fizeram? Começaram a comprar um Gol GTI 2.0, turbinar, mandar aspirar, o outro um Audi A3 e aspirar, e na Marginal Pinheiro, sábado à noite, virava aquele racha. E isso no domingo, quando nós íamos jogar futebol como igreja, nós mais novos ficávamos ouvindo aquelas histórias ali e tal. Até que um dia, no domingo de manhã, a notícia foi: igreja, precisamos orar por fulano, fulano e fulano que estão no hospital, e as meninas junto com eles também estão piores do que eles, porque teve um acidente feio. Nesse racha que eles estavam fazendo, um tentou cortar o outro, e quando ele cortou, quem já andou de carro em São Paulo, tem uma turma de São Paulo, sabe que às vezes tem 4 faixas. Então cortou de uma faixa para outra, e na faixa da direita tinha uma ambulância andando bem devagar. E na batida, o ponteiro do carro, ele travou a 160. Ou seja, a velocidade que ele estava até a frenagem, a colisão para o ponteiro travar, ele estava um pouquinho a mais, né? Travou. E nós, naquele domingo, estávamos orando pela vida de pessoas da nossa igreja que nós víamos ali, às vezes, ministrando louvor, e agora estavam numa situação complicada. E ficou bem claro para algumas pessoas, Deus está chacoalhando eles, mostrando para eles que o lugar deles é aqui na igreja, não é fazendo aquilo e tal e tal. E a gente sem saber o que fazer, e foi a primeira vez que veio no meu coração: poxa, mas será que Deus ia fazer um negócio desse na vida deles? Para eles voltar para a igreja? Meu pensamento de jovem foi isso: só para voltar para a igreja? Deus é ruim, né? Ele está louco, né? E você fica pensando isso. E foi a primeira vez que eu me parei me perguntando assim: até que ponto Deus vai e que Deus pode ir, ou Ele pode tudo, irmãos. Eu estou falando de um pensamento humano, certo? Teologicamente isso precisa estar claro: Deus pode todas as coisas. Pensamento humano. Até que ponto será que Deus vai para sacudir alguém para que essa pessoa volte? Graças a Deus, esses irmãos, alguns deles, né, se recuperaram, todos eles saíram bem do acidente. As meninas que estavam junto com eles, que tiveram a maior sequela, porque não estavam de cinto de segurança, mas eles voltaram para a igreja, hoje estão firmes lá, os seus filhos estão na igreja, estão lá. Esse não é o ponto da história.
O ponto é que, até onde será que Deus vai para nos chacoalhar? Eu quero mostrar para você que aqui no capítulo 4, nós temos um outro sonho de Nabucodonosor. Um outro sonho. Ele é um capítulo grande, eu vou ler a partir da metade dele, mas eu quero dizer para você o que está ali, o que acontece nesse capítulo. Nabucodonosor, mais uma vez, ele tem um sonho, só que agora esse sonho dele diz respeito a uma grande árvore. Uma árvore que chega até os céus, e até os confins da terra podem ver a grandeza dessa árvore. E essa árvore, ela é tomada de esplendor, animais e pessoas chegam até ela, vão até essa grande árvore, mas de repente, nesse sonho, eis que aparece como um anjo e diz que essa árvore ela será cortada, mas que ela ficará o tronco e as raízes, até que se passe um tempo. E Nabucodonosor tem esse sonho, e esse sonho vai dizer que também iria acontecer de que ele seria tirado do meio das pessoas. Ele não, o sonho aparece, será tirado do meio das pessoas, ficará com os animais, iria criar sobre ele pelos e cascos de animais, a sua inteligência humana, a psique humana será tirada, e ele fica intrigado com esse sonho. Então, como um bom rei poderoso que ele é, ele decreta, ele não pede e ele não sugere, ele decreta que todos os sábios daquela época, daquela região, chegassem até ele para tentar interpretar esse sonho. E quando eles chegam, e ele inclusive manda chamar Daniel. E ele relata esse sonho para Daniel. E quando ele relata esse sonho para Daniel, lá no versículo 19, vai dizer que então Daniel para e por um tempo, cerca mais ou menos até de 1 hora, a gente poderia traduzir assim, mas por um tempo Daniel para e ele fica preocupado com esse sonho. E ele começa a falar, então, rei, sabe quando você precisa dar uma notícia para alguém que você fala assim, tenho 2 notícias para te dar, uma boa ou uma ruim. O que você quer primeiro? Eu acho que nessa 1 hora que Daniel está ali preocupado, até por ter um afeto com o rei, mas ele está assim, como que eu conto esse negócio para a pessoa agora? E ele fica com aquele tempo parado e o rei fala para ele, Daniel, não fica com medo do que você tem para me dizer do meu sonho? Me diga. E Daniel, como homem sábio de Deus, ele fala. E fala algo extremamente duro, mas fala com sabedoria, de tal forma que o rei reconhece aquilo que está sendo falado. E no final, Daniel fala ainda assim para ele, olha rei, eu ainda tenho algo para te dizer, aceita meu conselho, tá? Aceita meu conselho. Lá no versículo 27 ele fala isso. Renuncia os teus pecados e a tua maldade, e quem sabe, assim, Deus não te dê um tempo ainda de você viver com tranquilidade. Eu estou parafraseando, tá, irmãos? Não estou lendo, mas você pode acompanhar na sua leitura. E eu vou ler a partir agora do versículo 28. Diz assim, tudo isso aconteceu, ou seja, o rei teve um sonho, o rei chamou pessoas para falar a respeito do sonho, Daniel vem para ele e fala, olha, esse sonho diz respeito a você, é com você que isso vai acontecer, não diz respeito às outras pessoas, isso vai acontecer com você. Tu serás expulso do meio dos homens, viverá como animal selvagem, comerá capim como os bois, você vai viver como um animal, porque Deus vai tirar isso de você. E aí, lá no versículo 28, vamos lá, tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor. 12 meses depois, quando o rei estava andando no terraço do palácio real da Babilônia, disse, acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder para a glória da minha majestade? Percebe, irmãos, o que Nabucodonosor está falando e como ele está falando. Percebe, dá uma olhada quanto eu e meu tem nessa pequena fala dele. Não foi isso que eu fiz, que eu construí para o meu reino, para a minha majestade? Ou seja, ele realmente está olhando para tudo aquilo ali, falando, olha só, como eu sou bom. Olha isso aqui que eu construí. Não é isso aqui que eu fiz? Ele está no terraço, ou seja, ele está olhando de cima do palácio
para tudo aquilo. Algumas versões vai dizer como a minha capital do meu reino. Ele está olhando e ele está se vangloriando ali e tendo aquele orgulho daquilo que ele construiu. E aí o texto vai dizer lá no 31, as palavras ainda estavam nos seus lábios quando veio do céu uma voz que disse, é isso que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade real lhe foi tirada, ou seja, a sua autoridade lhe foi tirada. Só nesse versículo nós estamos entendendo claramente que o rei Nabucodonosor, tudo aquilo que ele construiu, não foi simplesmente porque ele era bom e poderoso, mas porque Deus é quem dá. E se Deus é quem dá, Deus é o único que pode tirar quando Ele quiser e quando Ele quiser. Então, ou seja, a primeira frase que ele já está recebendo sobre o seu ensinamento é: a sua autoridade agora, que você está tanto se orgulhando, lhe foi tirado. Ninguém perguntou para você. Você está se orgulhando? Agora lhe foi tirado. Você será expulso do meio dos homens, versículo 32, viverá com os animais selvagens e comerá capim com os bois. Passarão 7 tempos até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Deus dá a quem quer. Nós vamos continuar lendo o texto, mas eu quero fazer uma pausa aí e eu quero que você preste atenção no que está acontecendo aqui. Nós temos um rei extremamente poderoso, um rei que lá no primeiro do capítulo, na primeira mensagem quando nós ouvimos, nós já temos um conflito de Daniel e seus amigos a respeito do banquete do rei. Só que agora nós temos um rei que está ouvindo, um rei poderoso da época, que tinha o seu enorme banquete, que agora o seu cardápio semanal será capim com os animais. Não terá mais as iguarias, agora será capim, com os animais. Não é nem comer um capim em casa sozinho, né, fazendo um chazinho, não é nem isso. É lá, é no coxo, é no campo, é se rastejando com os bichos. Só que aqui a gente já tem um problema que é um problema seríssimo que acontece com o rei Nabucodonosor e que acontece comigo e com você no tempo no qual nós vivemos. É o problema do nosso eu. Nabucodonosor repete várias vezes, eu, para mim, meu. É o nosso maior problema, irmãos. O nosso eu. Ontem eu ainda estava conversando com os jovens e falei como nós somos uma geração que sabemos sentir pena de nós mesmos. Às vezes a gente se reúne para ver quem tem a maior história triste. Você não sabe, minha família passou e eu passei, aí o outro, eu também, e daqui a pouco fala, nossa, mas vamos então começar a fazer um culto fúnebre aqui das histórias, porque é um tentando competir, quem tem a maior história triste, quem tem a maior dificuldade, quem já passou, e você não sabe como as pessoas já me humilharam, você não sabe o que eu já tive que ouvir de algumas pessoas, você não sabe o quanto eu já fui bom e as pessoas são ingratas comigo, você não sabe o quanto a minha família me despreza, quanto a igreja me despreza. A gente ama fazer isso e a gente sabe fazer isso o tempo todo. Nós somos campeões nisso. Sabe por quê? Porque nós temos o nosso eu maior do que o de qualquer pessoa. A gente sabe olhar para nós mesmos e dizer o que está ruim para nós, para mim, para o eu. E a gente também gosta de se orgulhar daquilo que a gente acha que o seu eu fez e que o seu eu conquistou, não é? Olha só como eu conquistei, como eu cheguei. E foi do nada. Sempre assim. Todo mundo tem história de superação. Todo mundo aqui podia escrever um livro de autoajuda e de superação, porque todo mundo tem uma história assim. E a gente fica com esse conflito com o eu. Ou será que os seus maiores problemas você realmente acha que é dos outros e não em você em saber lidar com os outros? Já parou para pensar nisso? Você realmente acha que o maior problema que você tem, que a comunidade tem, que a sua família tem, que a igreja tem, é que os outros não sabem lidar com você ou você não aprendeu a lidar com os outros?
Nós temos um problema enorme com o eu. E quanto maior aplausos nós temos dos seres humanos, mais o nosso ego fica inflado. Hoje nós temos isso. Hoje a relevância de algumas pessoas ela é mensurada pelo número de seguidores e likes que essas pessoas têm na rede social. E a gente fala assim, isso parece bobagem. Não, irmãos, pessoas vivem e ganham muito dinheiro com isso. É uma realidade hoje. Por quê? Quanto mais aplauso eu tenho dos outros, melhor eu sou. Então, quanto mais as pessoas me reconhecem que o meu eu é muito importante, mais o meu eu vai ficar grande mesmo. Porque olha só, agora não é só eu que acho que eu sou bom, agora as outras pessoas também estão vendo que eu sou bom. E quando ninguém reconhece, aí a gente tem até um problema, porque daí, peraí, você não lembra quem eu sou, quem eu sou? Você não lembra o que eu fiz? E a gente vive assim. É fácil a gente falar de um rei poderoso com ego inflado. Mas e os nossos eus anonimatos, que têm um ego mais inflado do que um rei? E você que talvez não é nenhum artista famoso e às vezes é mais arrogante do que Nabucodonosor. Presta atenção quando você vai conversar com as pessoas e você só sabe falar de você. Presta atenção quando você vai conversar com as pessoas e você só sabe falar dos seus problemas e se lamentar. Sabe por quê? Porque o seu eu está em primeiro lugar. Então, empatia para você é uma coisa muito mais distante ainda, porque aí é outra mensagem. Mas, irmãos, esse problema que Nabucodonosor tem, eu e você temos. Nós temos o nosso problema com o nosso eu. Nós nos colocamos como os melhores ou como as pessoas mais rejeitadas. O fato de você se colocar muito para cima ou muito para baixo não significa que a sua avaliação não é só em cima do seu eu. Tanto quem se autoflagela como coitado, como quem se coloca como a melhor pessoa acima de tudo e de todos, no fim das contas, essa visão está deturpada, porque você só está olhando para o seu eu. Então eu e você não temos nada diferente nesse sentido de arrogância, de estarmos olhando para o nosso eu como Nabucodonosor. Certo? Então vamos ter um pouquinho de empatia com ele, porque eu e você somos iguais. Se nós formos parar de olhar para o nosso eu e reconhecer, a gente vai reconhecer. Se não, você vai continuar achando que não, eu... Se alguém te fizer um relatório assim para você de personalidade, né, de RH ali, você vai responder humildade 3 vezes se aparecer. De tão humilde que você se acha, né? É isso aí, é o seu eu que você está olhando. Mas tudo bem, vamos seguir. E aí lá no 33 acontece assim. A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Naquele exato momento se cumpriu essa sentença, ou seja, ele foi tirado do meio dos homens e ele começou a viver como um animal. Ele foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim com os bois. Seu corpo molhou-se com o orvalho do céu, até que os seus cabelos e os pelos cresceram como penas de águia e as suas unhas como garra das aves. Ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. Até aí, meus irmãos. Não, vou terminar de ler. O seu domínio é um domínio eterno e o seu reino dura de geração em geração. Irmãos, imagina aqui que agora nós temos um rei que teve o seu entendimento agora. Ele teve um problema psiquiátrico aqui. Foi tirado dele a sua psique, a sua forma de se compreender como um ser humano. A sua forma de viver como um ser humano. Isso foi tirado dele. Ele teve sim coisas físicas que aconteceu, como as unhas e os pelos começaram a crescer, mas ele começou a se portar como um animal. Ele teve um problema psicológico muito sério. Isso foi tirado dele. Você imagina para as pessoas ver o rei
poderoso, com as melhores roupas, com as melhores joias, agora andando de 4 e comendo capim no meio do mato. Consegue imaginar isso acontecendo com o Bolsonaro? De repente ele está ali de 4 comendo capim, ficou doido. É isso que aconteceu com Nabucodonosor. Consegue imaginar a autoridade, a rainha? Coitada da rainha, acho que se ela fizer assim, ela nem consegue voltar, tadinha, né? Mas imagina acontecer isso com ela. De repente, né, uma mulher tão glamurosa agora está ali. Meu Deus do céu, o que aconteceu? Perdeu. É horrível, é algo que publicamente é mais do que humilhante, né? Uma situação deplorável. E a sua aparência física também começa a ficar assustadora, porque os seus pelos começam a crescer, as unhas, as garras. É uma situação complicadíssima. No seu entendimento, Nabucodonosor, naquele momento, talvez ele nem estava entendendo o que estava acontecendo. Ele só estava se portando como um animal. Mas para todos que o conheciam, viam que o rei talvez tinha ficado louco. E tudo aquilo que ele se orgulhava, agora como animal, ele nem consegue se orgulhar. Porque ele só quer saber de andar de 4 e comer como um animal e viver como um animal. Irmãos, o maior problema que nós temos quando nós colocamos o nosso eu em primeiro lugar é que ele sempre vai te levar para você andar de 4. Porque se você continuar olhando só para o seu próprio umbigo, é só questão de tempo de você estar se rastejando e nem entender o que está acontecendo. Porque o nosso eu, ele nos cega. Ele faz com que você não perceba a realidade à sua volta. Você tem o seu entendimento da realidade deturpado, ele fica turvo. Porque você só começa a entender as pessoas, o relacionamento das pessoas, as ações das pessoas com você. E aí você acha que tudo é sobre você. Então, quanto mais para o seu eu você olhar, mais você vai ter a sua realidade deturpada. E é isso que acontece, quanto mais nós ficamos olhando para nós mesmos, mais nós vamos nos encontrarmos em situações de 4. Não é às vezes vergonhoso quando alguém, agora vamos falar assim na prática aqui, quando alguém está achando que está abafando o caso e está todo mundo rindo? Olha lá, está achando o máximo, né? Não é assim? Não é assim às vezes quando acontece com a criança, que ela vai lá e quer pôr uma roupa e ela vem ali e não tem nada combinando e tal, um negócio tudo fora, e tá com o sapato do pai, o sapato da mãe, né? Tá um negócio ali engraçadíssimo, mas para a criança ela tá olhando e olha só como tá tudo, que legal que eu fiz aqui, né? Ou quando as meninas às vezes pegam a maquiagem da mãe, vai lá e borra tudo e vem, olha só o que eu fiz, tá achando o máximo. E no final, você com a compreensão que você tem, está olhando para aquela realidade e falando, não tá o máximo. Mas você ri. Quando você fica voltado só para o seu eu, é isso que acontece com você. Você começa a ter uma realidade, uma visão da realidade que não é a real. Então, presta atenção no que Deus está fazendo para que esse homem volte para si. Deus está falando para ele, olha, você vai precisar ter o seu ego quebrado. E a situação que eu vou te colocar é uma situação que vai ficar marcada na história. Você não vai ficar só marcado como um rei que governou a Babilônia, você vai ficar marcado como um rei que se enlouqueceu, que andou de 4, que comeu com os animais. Porque você precisa entender que você, antes de ser rei ou qualquer coisa, você é meu filho. E é isso que Deus está mostrando para Nabucodonosor. Porque olha o entendimento de Nabucodonosor, lá no 35. Ele está reconhecendo, ele olha assim, 34. Ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei o Altíssimo, honrarei e glorificarei aquele que vive para sempre. O seu domínio é eterno e o seu reino dura de geração em geração.
que Deus estava fazendo com esse homem é mostrar assim, Nabucodonosor, primeiro, você não tem nada se eu não te der. E antes de você ser o poderoso rei da Babilônia, você é meu filho. E o meu filho e o pai corrige o filho que ama. Então, se for preciso te colocar de 4, comendo capim, para que você entenda o que é o mais essencial da vida, que é a sua compreensão de que você é meu filho, eu farei com você. Ou seja, irmãos, a pergunta que eu fiz, até que ponto que Deus vai? Até onde Ele quiser. Até que ponto que Deus vai para se revelar para mim e para você? Até onde Ele quiser. E Ele vai fazer isso de forma diferente. Ao longo da história a gente vê isso. Mas é interessante que agora um rei que está olhando para si, o seu olhar muda e fala assim, ao fim daquele período ele fala, levantei os olhos ao céu. Levantei os olhos ao céu. Meus irmãos, toma cuidado. Se o seu olhar continuar no seu umbigo, ele vai te levar para o chão. Mas se o seu olhar estiver para o alto, para o Deus Altíssimo, a sua compreensão de mundo muda. Muda. E quando nós compreendemos quem Deus é e o que Deus está fazendo, o nosso olhar é para cima. Você é guiado para onde você olha. Comece a olhar para a destruição, você vai ser guiado para a destruição. Comece a olhar para coisas construtivas e boas, você vai começar a produzir coisas construtivas e boas. E olha o que acontece quando o olhar dele muda, o olhar dele agora fica para Deus e para o céu, e ele glorifica a Deus, e ele continua glorificando a Deus. Dá uma olhada lá no 35 comigo, todos os povos da terra são nada diante dele, ou seja, cadê o grande rei que sabia que ele que era o poderoso? Agora ele está falando assim, todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age e agrada com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão ou dizer-lhe o que fizeste. Ninguém é capaz de resistir à sua mão. Irmãos, ninguém é capaz de resistir à poderosa mão de Deus. Que situação e quem você acha que é impossível ter um reconhecimento de quem Deus é? Ninguém é capaz de resistir. Ninguém. Não há coração duro que não seja quebrado, não há situação que não possa ser mudada, não há posicionamento ou status que alguém tenha que você fala, essa pessoa nunca vai compreender a Jesus. Ninguém resiste à poderosa mão de Deus. Ninguém. E ele reconhece isso e fala, ninguém é capaz nem de dizer, o que o Senhor fez? O que fizeste? Naquele momento, no 36, voltou-me o entendimento, e eu recuperei a honra e a majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros e os nobres me procuraram, meu trono me foi restaurado, a minha grandeza veio ser ainda maior. Irmãos, Nabucodonosor continuou sendo um rei grande, só que agora ele mudou. Ele continuou sendo representante de um povo extremamente poderoso, deslumbrante, com um exército enorme. E ele não deixou de ver o que era um fato. Ou seja, irmãos, aquilo que Deus permitiu que você construísse, ou que a sua família construiu, é um fato. Foi Deus que deu. Então não é ficar fingindo modéstia, é a realidade. Sim, tenho aqui uma propriedade, tenho uma empresa, tenho um patrimônio que é dentro de determinados parâmetros do mundo, ou do Brasil, ou do Paraná, grande. Sim, mas quem é você diante disso? É isso que muda em Nabucodonosor. Ele continuou sendo rei de um império grande, sim, é um fato. Mas quem ele era dentro desse império, agora ele se torna diferente. Porque agora ele fala, o meu reinado ficou ainda maior. Por quê? Porque agora ele não está mais reinando olhando para o seu umbigo, agora ele está reinando e administrando e cuidando, olhando para cima, olhando para o alto, olhando para o Deus vivo que deu e dá tudo aquilo que ele tem. Ou seja, meus irmãos, se você hoje está orgulhoso de si, experimenta olhar para quem Deus deu,
para quem deu o que você tem. Experimenta olhar para aquele que permite viver o que você está vivendo. Se permita olhar e reconhecer que aonde você chegou é porque tem um Deus que pode tirar a qualquer momento. Ou você acha que o que garante quem você é, o que você tem, é a sua grande capacidade de administrar? E aí vem uma doença psicológica sobre você e você vai ter o quê? Foi o que aconteceu com Nabucodonosor. Você vai fazer o quê? O que alguém que se acha como um animal tem capacidade de administrar um reino? Nenhuma. Mas ele reconhece, e agora ele se torna a ver que o seu reinado ainda maior. Agora ele voltou a si, e agora a sua grandeza e o seu reinado veio ser ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, no 37, louvo e exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo, e todos os seus caminhos são justos. Ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Tudo que ele faz é certo. Eu louvo a ele, porque agora a minha compreensão do que eu faço e do que eu exerço, eu sei que é só porque teve um Deus que me deu e permitiu. Porque a qualquer momento ele pode tirar de mim e de quem ele quiser. Mas agora o meu reinado se torna ainda maior, porque eu sei para quem eu vivo, porque eu vivo. E agora eu consigo cumprir o meu propósito. Irmãos, a pior coisa que pode acontecer comigo e com você é nós vivermos uma vida aqui. Vivermos 80, 90, 70 anos, não sei quanto tempo Deus vai dar para cada um de nós, espero que muitos. Mas é nós vivermos aqui achando que tudo diz respeito ao nosso eu. Que você está construindo para que você fique marcado por quem você é, para que você seja exaltado por aquilo que você fez. É a pior coisa que você pode fazer da sua vida. Porque se você viver uma vida achando que você está vivendo para si, você já se perdeu e você já começou a engatinhar junto com os animais. Porque essa compreensão é a mesma que o animal tem. Ele vive para comer e é guiado por instinto. Talvez você vive para acumular e é guiado pelo seu instinto. O que adiantou? Olhe para o alto, olhe para cima, reconheça quem é o Deus que dá tudo o que nós temos e somos. E saiba que Ele tem poder para humilhar a arrogância daqueles que vivem com arrogância, a quem Ele quiser. O que nós precisamos admitir nessa manhã, e sairmos daqui com isso no nosso coração, é que, no final, se quando eu estava falando aqui, você imaginou assim, fulano tinha que ouvir isso, porque fulano é bem arrogante. Eu acho que o pastor estava falando, tinha que ser fulano. Não, era para você mesmo. Porque alguém que não olha para si é alguém que só olha para o outro, né? Que fica com eu, então nunca é mim, porque eu sou bonitinho, então o pastor sempre está falando de alguém diferente de mim. Não, irmãos, nós temos que reconhecermos que no fundo, todos nós temos as nossas arrogâncias. Todos nós, no fundo, temos as nossas arrogâncias, a nossa prepotência. No fundo, todos nós temos. E o que nós devemos fazer nessa manhã não é agora nos acharmos que nós somos as piores pessoas do mundo, mas é saber que pela graça de Cristo Jesus, há tempo de nós confessarmos os nossos pecados. Há tempo de nós, pela graça de Cristo Jesus, reconhecermos que o nosso caráter e a nossa arrogância precisa ser levada para a cruz e quebrada por ela. Porque o maior exemplo de majestade e glória do Filho de Deus foi demonstrado na cruz e no serviço. E é Ele quem nós devemos seguir. Então, nessa manhã, reconheça suas arrogâncias, mas saiba que Cristo Jesus, na cruz, demonstrou que todo orgulho é quebrado e que todos nós temos uma nova chance de reconquistarmos. Que você não precisa ser quebrado da sua arrogância, que você queira ser transformado da sua arrogância, sem precisar se encontrar numa situação assim. Vamos orar para que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude com as nossas arrogâncias? Convido você a se colocar em pé, convido você para nós orarmos nessa manhã.
Senhor Jesus, nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor é um Deus que vai de encontro a nós. O Senhor vai de encontro aos seus, o Senhor é soberano sobre tudo, sobre qualquer reino, sobre qualquer demonstração de força e poder. O Senhor é soberano sobre tudo. E nós queremos reconhecer que diante da tua soberania, nós não somos nada, Senhor. Nós somos apenas filhos do Senhor, criados, Deus, para a honra e glória do teu nome. Nós somos feitos pelo Senhor e para o Senhor. E nós queremos, Deus, te agradecer porque o Senhor tem nos dado tantas coisas. O Senhor tem nos permitido, Senhor, a vivermos tantas coisas maravilhosas. Mas, Senhor, sonda o nosso coração, sonda o nosso entendimento e quebra, Senhor, em nós aquilo que é arrogância, aquilo que é olhar para o nosso eu, aquilo, Deus, que é estarmos apegados à bajulação humana, Senhor, e nos ajuda, Senhor, a olharmos para o Senhor, e que nós possamos, Deus, ter um caráter, uma humildade, Senhor, que não finge modéstia, mas que vive e demonstra que nós reconhecemos que nós temos um Deus que é soberano sobre as nossas vidas. Vai de encontro, Senhor, a cada coração nessa manhã. O Senhor conhece o coração de cada um e que o Senhor mostre, Deus, o ponto que cada um aqui precisa levar para a cruz e que nós possamos levar com sabedoria e com humildade. É o que nós te pedimos no santo nome de Jesus. Senhor Jesus, que o Senhor esteja conosco, que o Senhor nos guie, Deus, seja em palavras e em ações, que o Senhor esteja nos conduzindo em tudo que a gente fizer. Nós te agradecemos pelo Senhor e pedimos que o Senhor nos guie durante essa semana. Nós agradecemos pela tua presença e pedimos que o Senhor nos abençoe em tudo que a gente fizer, no santo nome de Jesus. Amém.